Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finder e bom, recentemente algumas coisas estranhas começaram a rolar na cena. Tudo começou quando inúmeras páginas de trap no Instagram começaram a postar esse mesmo GIF. Nele vemos um OVNI seguido por esse código aqui, o que me levou a esse site que está aparecendo aí na tela. Nele mostra uma contagem regressiva com uma imagem genérica de uma floresta de fundo. Isso me deixou muito intrigado e eu quis ir mais atrás. Tirei o .com e joguei novamente no Google. Apareceu um monte de vídeo do Vitruviano e também apareceu esse vídeo aqui. Obviamente eu não sabia que música era essa, então lancei no Shazam e descobri que o nome da música é Strange Fruit da Billie Holiday, uma das maiores cantoras de jazz da história. Aí eu peguei a letra desse som, lancei no tradutor e também por meio de pesquisas externas descobri que esse som é imensamente representativo. Esse som foi um protesto contra a brutalidade e o racismo sofrido pelos negros na época. Esse período foi marcado por muita perseguição, onde grupos racistas perseguiam e matavam negros. E uma das mortes mais comuns na época eram por enforcamento, geralmente em árvores, por isso frutas estranhas penduradas em árvores. Muito forte esse som. Na época tentaram boicotá-la, mas esse som viveu e ainda vive. Enfim, voltando ao vídeo da Billie Holiday com o título com esse código bizarro, na descrição ainda temos 6 códigos binários diferentes. Dá para deduzir isso pelo espaçamento. E bom, traduzindo um a um, chegamos a 6 datas. 13 de maio de 1888 foi quando foi assinada a Lei Áurea, que abolia a escravidão do Brasil. A segunda foi 11 de fevereiro de 1990. Data em que o Nelson Mandela foi liberto. A terceira é 19 de maio de 1925, data do nascimento do Malcolm X. O quarto código foi 1º de dezembro de 1955, que foi quando Rosa Parks, uma americana negra, se negou a ceder seu assento em um ônibus a um homem branco. Na época, existia uma lei que obrigava pessoas negras a cederem seus lugares a pessoas brancas em ônibus, praças, enfim. Os brancos tinham prioridade sempre. E ela se recusou e isso virou motivo de protesto até que essa lei absurda foi abolida. O quinto código diz respeito à data 21 de dezembro de 1956. Foi quando a Suprema Corte Americana derrubou a lei da segregação racial, essa lei absurda que eu acabei de mencionar, e em 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e o sacerdote branco Glenn Smiley entraram juntos em um ônibus e ocuparam lugares na primeira fileira. O sexto e último código diz respeito à data 25 de maio de 2020, dia em que o George Floyd foi morto. Enfim, achei tudo isso ainda muito subjetivo e decidi voltar ao site da contagem. E eu fiquei olhando esses segundos passando e nada vinha à minha cabeça. Foi quando dei uma de Selbit e decidi acessar o site pelo celular. E embaixo da contagem estavam mais 3 códigos binários. No PC depois eu vi que eles estavam lá também, mas muito mais camuflados. Enfim, o primeiro dizia, o que está por vir. O segundo dizia, o bem. E o terceiro, invasão. As coisas ficaram ainda mais enigmáticas na minha cabeça e eu comecei a mexer no site, clicar em todos os cantos e isso não deu em nada. E aí eu reparei uma coisa, como vocês podem ver, a página está um pouco comprimida, tem até que deslizar para ir no final dela e para as laterais, então eu reduzi a proporção da imagem para 50%. E mais algumas coisas apareceram, como essa coisa aqui. Eu não compreendi de primeiro o que era, mas após longa pesquisa acabei descobrindo que esse desenho, essa ranhura, aparece estampado na lata do Voyager Golden Recorder. Beleza, aparece em um disco que acompanha uma nave que faz viagens extremamente longas pelo espaço. Mas o que significa esse desenho em específico? Eu descobri, é muito chato, vou deixar aí na tela, mas em resumo, essa imagem conta a respeito da posição relativa do Sol no espaço, mais uma referência ao espaço.
Bom, aí eu quebrei muita cabeça e não consegui achar mais nada, então fui onde qualquer idiota acha informação hoje em dia, no Twitter. Foi quando encontrei alguns vídeos que mostravam prédios sendo iluminados, com os mesmos códigos que eu havia visto. Na hora pensei, colocar coisa em prédio e fazer mistério é coisa de trapper, enfim. O primeiro vídeo que eu vi projetava um código levando ao site da Contagem, algumas outras projeções foram feitas e em uma delas aparece o rosto do Stevie Wonder e um código binário que diz invasão, o mesmo que no último dos 3 códigos encontrados no site da Contagem Regressiva. E bom, no Twitter acabei achando mais algumas informações, como foi mostrada pelo @Constantino e pelo @SprinterMax. Supostamente existem mais 9 páginas por trás do site e que aparentemente após a contagem encerrar, essas páginas seriam reveladas. E segundo o @Constantino, eles conseguiram ter acesso a essas páginas que simplesmente mostravam artes feitas em muros, datadas como se tivessem vindo do futuro, de 2023. Porém, rolou alguma atualização no site, onde essas páginas se converteram em 9 códigos binários, onde a tradução seria: tentaram copiar, não acharam o padrão, ouvindo Stevie Wonder, eles querem tanto isso, motivo, o pulso brilha, eles querem um preto rico lá no topo, isso vai mudar, tracklist e o último, meia-noite e meia é igual. E isso é tudo de informação que consegui decifrar ou achar. E bom, antes de começar a teorizar sobre isso, eu queria marcar alguns pontos aqui que vão direcionar a nossa especulação. Algumas coisas estão muito presentes nisso tudo. Espaço sideral, muita referência à cultura negra e às suas lutas por direitos, e com certeza isso está relacionado ao trap. Com isso, alguns nomes surgem à minha mente. Primeiro, 2 eu queria mencionar que podem ter forte relação com isso tudo, mas que eu já desclassificaria. O primeiro é o Matue, há uma referência direta a ele em meio a tudo isso, que é o 9º código binário que apareceu logo depois que as imagens dos murais desapareceram. Ele diz, meia-noite e meia é igual, 30/1. Mas outras coisas me fazem suspeitar do Tue, como a complexidade e o nível de investimento feito nisso tudo. O Matue se mostrou capaz de fazer um marketing absurdo e inovador, e isso tudo que estamos debatendo aqui se encaixa perfeitamente em seu perfil. Porém, a representatividade de lutas e da cultura negra não batem muito bem com o perfil do Matue. O segundo nome que eu logo suspeitei de início, mas logo descredenciei, foi o Dus. Ele está prestes a lançar seu álbum Além dos Satélites, Missão Renova. Até o lance de OVNIs e tudo mais eu suspeitava dele, mas quando começou a aparecer essas referências a marcos importantes e de revoltas contra o racismo e a intolerância, eu logo tirei o Dus do páreo. Focando agora naqueles que de fato podem ter alguma relação com isso tudo, o meu principal suspeito, aliás, os meus principais suspeitos são a Recaide. Eles estão há 3 anos sem lançar um álbum e as sessões, reuniões deles para a produção e desenvolvimento do álbum vem se intensificando há uns meses. E eles podem estar trazendo uma proposta diferente para esse álbum, com um toque um pouco mais lírico e crítico, o que se encaixa no perfil da própria Recaide e de seus membros, que frequentemente defendem sua bandeira de uma mob majoritariamente negra e que traz orgulho à cultura. Sem falar que, com certeza, eles possuem grana para fazer um projeto tão extenso e complexo. Meu segundo grande suspeito, ou melhor, meus segundos, são os moleques da No Space. Uma mob que surgiu há pouco tempo na cena e que mesmo nesse pouco tempo vem crescendo em um ritmo muito acelerado e com a exceção do poder financeiro, que eu de fato não sei qual é a deles, eles se encaixam no perfil de todo o restante do que foi mencionado. OVNIs e a nave Voyager, No Space. Muitos têm apontado também que esse cronômetro poderia ser para um anúncio da No Space na 30/1,
Algumas coisas reforçam isso, como o canal oficial da 30 ter comentado no penúltimo som deles e eles terem fixado esse comentário. E bom, a minha última suspeita é a mais descabida, mas é que é a cara dele fazer um bagulho desse. É o BK, mano. Representatividade pra caralho, uns bagulho doido, tipo ET, OVNI. Não é trap, mano, mas nada tira do meu coração que pode ser o BK. Enfim, rapaziada, algumas inúmeras coisas não foram respondidas ainda, como por que esse anúncio vai sair dia 25 às 16h45, um horário muito específico, e com tudo isso que vimos aí, deve ter algum significado que eu não consegui desvendar. Enfim, tô gravando esse vídeo às 4 da manhã, talvez eu esteja um pouco alucinado, pode ser apenas um delírio coletivo, uma trollagem, mas comentem aí embaixo mais coisas que vocês descobriram, comentem o que vocês acham de tudo isso, o que vocês acham que é isso, e é claro, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.